Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar o segundo volume da coleção A Espada Selvagem de Conan. Coleção essa que tem publicado na íntegra um material referente ao Conan que saiu na clássica revista do personagem lançada pela Marvel lá nos anos 70, revista essa que tinha formato maior, formato magazine, e que também tinha histórias em preto e branco. Uma revista muito querida pelos fãs mais antigos do Conan. Bom, e essa coleção, como a galera já sabe, no primeiro vídeo, no vídeo sobre a primeira edição, eu expliquei isso direitinho. Ela era da Salvat, foi adiada, depois cancelada, e agora a Panini fez uma parceria com a Salvat e resolveu lançar a coleção na íntegra, que são 75 volumes. Bom, e esse número 2, ele tem uma característica específica, né? Algo que vale a pena marcar, uma diferença que vale a pena marcar em relação ao primeiro número. É aqui que começam realmente as histórias publicadas na revista Savage Sword of Conan, ou Espada Selvagem de Conan. Pera aí, Alessandro, você não falou que a coleção ela traria o conteúdo dessa revista? Como é que é só na 2 que esse conteúdo começa? Porque a Espada Selvagem de Conan teve uma espécie de embrião de uma revista que funcionou um pouco como um teste, que foi a Savage Tales. A coleção, no primeiro número, trouxe todos os números dessa Savage Tales, todas as histórias publicadas do Conan publicadas nessa Savage Tales. Aqui, na número 2, nós temos os números 1 a 4 da Savage Sword of Conan. Então, nós temos 4 números e 5 histórias. Quais são as histórias? Deixa eu falar para vocês. A Maldição do Morto-Vivo, que saiu na Savage Sword número 1. A Libertação de Tugrak-Kotan, que saiu na Savage Sword número 2. Na Montanha da Deusa Lua, Savage Sword número 3. Os Demônios da Montanha também saiu no número 3, é uma história um pouquinho mais curta. E Sombras de Ferro ao Luar, que saiu na número 4. Bom, essas são as histórias. E um detalhe que vale dizer, até para entender um pouco melhor a proposta da coleção, é que nós não temos aqui a publicação na íntegra de todos os números da Savage Sword of Conan. Nós temos tem histórias de todos os números da revista, mas não sai a revista na íntegra. Por quê? Porque a revista, ela lançava outros personagens que não o Conan também. Saía, por exemplo, o Rei Ku, saía um personagem chamado Black Mark. Tá? Até aqui nas capas que estão no final da edição, nós aponta que havia outros personagens. Olha só, essa daqui é a capa, essa daqui, ó, é a capa do número 2. Está ali sinalizando que nós temos o Rei Ku e esse Black Mark aí. Essa coleção aqui não traz essas histórias, elas trazem as histórias do Conan que saíram nessa revista. O que é até assim, uma proposta legal, né? É uma proposta voltada pro personagem e não assim para a revista. Sei que isso é um pouco até talvez intuitivo, mas eu achei que era uma informação que valia a pena marcar. Mas voltando ao conteúdo, todas as histórias que estão aqui foram escritas pelo Roy Thomas. E aqui nós temos o John Buscema desenhando, um clássico desenhista do Conan, mas não só ele. Há outros nomes famosos, como Alfredo Alcala e o Tony DeZuniga, acho que é assim que se pronuncia. Cara, os desenhos são muito bons, assim, e eles mostram bastante a força e as possibilidades do preto e branco. Como eu tenho falado bastante aqui no canal ultimamente, preto e branco não deve ser pensado como uma arte incompleta, uma arte na qual faltam as cores. Na verdade, o preto e branco é uma forma específica de desenho que tem possibilidades que são distintas dos desenhos coloridos. Isso acontece nos desenhos e acontece também na fotografia. Se vocês forem ver, por exemplo, Sebastião Salgado, as fotos são em preto e branco propositalmente, porque ele quer chamar atenção para determinadas coisas que o preto e branco ajuda mais. É claro que a fotografia e o desenho são diferentes, mas os desenhos em preto e branco, eles oferecem coisas que os desenhos coloridos não oferecem, e vice-versa. Ou seja, é uma arte com uma proposta estética própria, assim, não é uma arte incompleta. Vale dizer que as histórias aqui, elas funcionam isoladamente, todas as 5. Na verdade, 2 delas possuem uma relação de continuidade, nós poderíamos chamar aí de um arco em 2 partes. São elas, né? A Libertação de Tugrak-Kotan e
na montanha da deusa Lua. Essas duas possuem uma relação de continuidade, mas mesmo elas podem ser lidas de modo independente, sim. Assim, na última história, na história Sombras de Ferro ao Luar, aparece um personagem que deu as caras numa história anterior. Ou seja, aqui há uma certa cronologia, mas essa cronologia é leve, ela não impacta na compreensão das histórias, assim. Tanto que essa cronologia é leve que as histórias podem acontecer em diferentes momentos da vida do Conan. Elas podem, os contos narrados, eles não necessariamente acontecem um depois do outro. O que parece que essa Espada Selvagem de Conan oferece são fragmentos da trajetória do personagem. Nós sabemos o começo, que ele nasceu num campo de batalha, e sabemos o fim. Ele será o rei da Aquilônia. Mas o que acontece no meio é aqui que nós vamos descobrir. Imagina o seguinte, né? Que nós conhecemos o Conan ao fim da vida e ele, ao redor de uma fogueira ou ao redor de uma mesa, ele contasse histórias da vida dele, mas essas histórias, elas não necessariamente seguiriam uma lógica, uma ordem cronológica do começo ao fim, né? Cada dia ele contaria uma. Parece que essa é a proposta dessa coleção aqui. Não que o Conan seja narrador, minha gente, só estou usando isso como um exemplo para explicar o que a coleção pretende, por que ela não é cronológica, e mesmo assim funciona muito bem. Na primeira história, A Maldição do Morto-Vivo, acho que acabei de falar o nome e já esqueci, nós temos a aparição da Sonja ou da Sônia, como algumas vezes é grafado aqui. Deixa eu pegar a aparição da personagem para vocês verem, né? Tá ela aqui, ó. Tá ela aqui. Temos a aparição dessa personagem, que surge como coadjuvante nas histórias do Conan e depois ganha, assim, voos próprios, né? Depois ganha esses voos. Essa história, ela é bem bacana porque ela é adaptação de um conto do Robert Howard, mas de um conto que não era do Conan. O Roy Thomas pegou a história e colocou o Conan e essa personagem, a Sonja, né? Inclusive, uma coisa que eu achei estranha aqui, que às vezes é grafado como Sonja e às vezes como Son, aí hífen, YA, Sônia. Assim, não sei se isso é proposital, mas pareceu uma certa incoerência no texto, assim, não sei se me parece. A impressão que dá é que foi um certo descuido, né, que não houve uma constância na opção. Embora talvez seja algo que, como eu não sou leitor do Conan, assim, pode ser um estilo que eu não conheço. Mas a mim causou estranheza. Um detalhezinho, mas causou estranheza. Bom, como eu disse, essa primeira história é a adaptação de um conto do Howard que não é do Conan. Outras histórias, A Libertação de Tugra Kotan, por exemplo, é a adaptação de um conto do Conan chamado Colosso Negro. Sombra de Ferro ao Luar também é uma adaptação. Os Demônios da Montanha, né? Deixa eu pegar aqui só o nome direitinho, né? Os Demônios da Montanha também é uma adaptação de um conto, mas não é do Robert Howard, é de um cara chamado Bjorn Nyberg. Bom, isso falando um pouquinho de maneira geral do conteúdo, dando esse sobrevoo, mas agora dando a minha impressão subjetiva. Eu gostei de todas as histórias, sem exceção. Achei as histórias bem bacanas. E algo que eu pude perceber aqui nessas histórias é o seguinte: as histórias do Conan, elas são ambientadas num passado imemorial, quase que numa história antes da história que nós conhecemos. Mas é interessante que elas fazem referência a um passado ainda mais antigo. Boa parte dos adversários, das situações de perigo, fazem referência a esse passado ainda mais imemorial. Ruínas antigas, magos ancestrais, tudo isso aqui, né? Isso dá uma ambientação, um pouco de terror para as histórias. As histórias do Conan têm essa pegada de terror, né? Na verdade, elas mesclam um pouco terror com aventura. Provavelmente isso aí é o que define o gênero espada e feitiçaria, né? Que aqui está nascendo. Mas é isso, elas mesclam terror e aventura. E assim, só que elas têm um terror que Conan lida com magos, deuses ancestrais, só que esse terror tem um pressuposto. O pressuposto é que praticamente tudo pode ser morto.
Como assim, né? Tudo se rende ao aço e à força, tudo é mortal. Mesmo deuses antigos parecem possuir corpos que podem ser feridos, embora com muita dificuldade. Esse é um pressuposto que parece permear todas essas histórias, né? Outra assim, coisa que vale a pena mencionar, e que eu agora, nessa minha leitura dessas adaptações mais antigas do Conan, é o seguinte, né? A Ereboriana é um mundo, embora seja a Terra, né? E a Terra numa história antes da história, mas é um mundo desconhecido do leitor, né? E aí o Robert Howard tem bastante liberdade para criar. Por exemplo, há dinossauros, magos, palácios esplêndidos, tesouros perdidos, uma bricolagem de coisas, só que tudo parece formar um todo que é verossímil. A coisa não soa, caramba, isso aqui está destoado, né? Não parece, as coisas formam um todo verossímil, né? Aqui nesse encadernado, nós vemos nessas histórias, mais uma vez, a crítica à hipocrisia dos civilizados. Tem uma história na qual se fala de um pai que vendeu uma filha, né? E o Conan diz, e ainda sou eu que sou chamado de bárbaro, né? Uma outra coisa legal é que nas histórias contadas aqui, mais de uma vez o Conan é salvo por mulheres, pela Sonja, né? Mas não só, ele é salvo por uma princesa que não tem nem grandes habilidades de luta, né? No meu primeiro vídeo sobre essa coleção, no vídeo sobre o primeiro volume dessa coleção, eu falei sobre essa situação das mulheres nas histórias do Conan. Elas vivem num mundo hostil a elas, num mundo que é machista, mas as histórias trazem situações e personagens onde certas zonas de sombra aparecem, nem tudo é preto no branco. Por exemplo, as situações na qual o Conan não é salvador, mas ele é salvo por mulheres. Ponto pro Roy Thomas nisso. E provavelmente por Robert Howard, embora pro Howard eu não possa afirmar porque eu não li os livros. Bom, uma notícia é que eu comecei a ler o primeiro livro, que saiu pela Pipoca e Nanquim. Muito provavelmente em breve vamos ter resenha desse livro aqui, desses contos do Robert Howard, criador do personagem. Sobre o texto da coleção, devo dizer que eu achei ele um pouco mais mal cuidado do que o da primeira. Eu não estou falando nem por erros de ortografia, não. Tem alguns, mas nem foi isso que me incomodou. Mas, e também, assim, a minha leitura foi tanto que eu nem prestei tanta atenção nisso. Mas é pela construção de algumas frases que soaram meio duras, mal trabalhadas, que eu tive que ler duas vezes. Eu falei, cara, isso faz sentido, né? Assim, pelo visto, a gente já sabe, né, não houve revisão do trabalho da Salvat. A Panini pegou ou o estoque ou reimprimiu e lançou. Apenas no 5º volume nós vamos ver o trabalho da Panini. Mas é o tipo de coleção que, cara, vale um cuidado com o texto. Na verdade, todo texto merece ser bem cuidado. Mas uma coleção dessa aqui, com certeza, erros desse tipo, né, de pouco trabalho no texto, vão incomodar um pouco mais. Repara que eu não estou dizendo que foi uma porcaria, não é isso não. Durante a maior parte da leitura tudo fluiu muito bem, né? Mas é um texto que eu acho que merece cuidados. Espero que, claro, às vezes erros ortográficos de verdade me incomodam menos do que esse tipo de erro, que é um erro de frase truncada, texto mal trabalhado, que apareceram algumas vezes, felizmente não foi em tudo, assim, mas é uma coleção que eu espero de verdade que tenha a revisão bem feita, porque é uma coleção que empolga bastante a gente, né? Bom, assim, enfim, né, eu sigo gostando bastante, né? E eu realmente estou motivado a comentar todos os números dessa coleção. Vamos ver a resposta da galera, se o pessoal quer isso, o pessoal espera isso, né? E vale dizer que até agora a resposta está sendo ótima. Se a gente for olhar os últimos vídeos, os últimos 3 vídeos mais vistos do canal, todos são do Conan, né? Parece que a galera está gostando e querendo saber mesmo do personagem. Então espero que continue tendo essa repercussão aí, se a galera se interessar, vou continuar. Na verdade, e continuar lendo eu pretendo, né? Mas continuar fazendo os vídeos, porque é um projeto de fôlego, né? Comentar 75 edições. Vai depender um pouquinho da resposta da galera. Bom, diz aí o que você acha do projeto, né? E também dá teu joinha se você gostou desse vídeo, se é um feedback legal, compartilha ele, mostra para outras pessoas, pra galera chegar aqui no canal, acompanhar um pouco isso. Sobre o Conan, e pelo menos de 15 em 15 dias, nesse primeiro momento, vai ter vídeo. Talvez tenha até um pouco mais. Estou aí lendo da Pipoca e Nanquim, espero ler os 2 últimos encadernados da Mitos e comentar aqui também, mas fora o Conan, tem vídeo sobre quadrinho todos os dias aqui, sobre super-heróis, sobre Bonelli, Tex, quadrinho europeu, mangá. Bom, se está chegando por agora, não esquece de se inscrever, né? Bom, e seja bem-vindo. Bom, tô falando demais, vou parar por aqui. Um abração e até o próximo vídeo.